Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. O meu convidado de hoje começou a trabalhar com apenas 8 anos, pedalando pelas ruas ainda escuras de Boa Vista, carregando uma cesta de pães e salgados que vendia de porta em porta. Nessa época, seu grande sonho era ser engraxate, porque via naquela pequena caixa de madeira algo que nunca teve: autonomia. Na adolescência, entrou na Escola Técnica Federal e começou a trabalhar como eletricista, prestando serviços para bancos, consertando câmeras de segurança, cofres e portas giratórias. Foi nessa rotina que se deparou com outra possibilidade: os concursos públicos. Alguns colegas do curso haviam sido aprovados para a Polícia Militar. Pela primeira vez, Vitor percebeu que poderia também conquistar uma aprovação em um concurso e mudar radicalmente a sua vida. Mas a trajetória não seria simples. Diagnosticado com TDAH em grau elevado, lidava com uma ansiedade constante que muitas vezes o paralisava antes das provas. Ainda assim, encontrou maneiras de usar essa inquietação a seu favor. Estudava sozinho, dia e noite, às vezes dentro do ônibus, com uma pequena lanterna, enquanto percorria cidades inteiras a trabalho como eletricista. Nessa época, decidiu encarar o curso de Direito. Entre plantões, bicos e responsabilidades familiares, levou 10 anos para concluir a faculdade. Em 2005, foi aprovado no concurso da Polícia Civil como agente, estudando por livros da época do colégio. Em 19 anos, acumulou experiências em operações de risco e investigações complexas. Mas o sonho grande, sonho ainda maior, continuava: tornar-se delegado. Agora, estudando de forma estruturada, com apoio da plataforma do GRAM, veio a tão esperada nomeação como delegado de polícia em Goiás, fechando um ciclo que começou em uma bicicleta, com uma cesta de pães nas mãos. Vamos conhecer agora, com muita alegria, a história do aluno GRAM, Afonso Vitor Leite de Lima. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. O pessoal te chama mais de Vitor, né? Seu nome é Afonso Vitor, o pessoal te chama mais de Vitor, não é isso? Exatamente, Gabriel. Boa noite a você, a todos que assistem. É um imenso prazer estar aqui, né, participando dessa entrevista. É um sonho que foi realizado, chegar ao cargo pretendido, e não apenas chegar ao cargo pretendido, como estar aqui, né, nesse momento, contando a minha história, e que sirva, né, de exemplo, e que sirva de demonstração para que as pessoas entendam que tudo se vence na vida, né? Não importa as dificuldades, se você tiver um plano e focar, você consegue chegar lá. Vitor, como é que foi a sua infância? Bem, eu tive uma infância boa, eu gosto da minha infância. Os tempos eram outros naquela época. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, como você antecipou, acordava de madrugada, andava muito de bicicleta para vender pão nas cidades. Foi inclusive numa cidade no estado do Tocantins. Eu já mudei para lá, já criança. Então, assim, trabalhei muito tempo nessa profissão. Inclusive, como você falou mesmo, eu tinha um sonho na época de ser engraxate, porque eu via aquilo como uma autonomia que os meus colegas tinham. Tudo que eles conseguiam fazer de dinheiro, engraxando sapatos, era para eles. Enquanto eu tinha que acordar de madrugada todos os dias, e naquela época foi logo na transição entre o Cruzeiro e o Real, e eu lembro que o pão custava 5 centavos. Então, às vezes, eu tinha que vender 100, 150 pães para ganhar 50 centavos, 60, 75 centavos em um único dia. Então, assim, eu tive esse sonho, corri atrás, mas esse foi um dos sonhos que eu não consegui realizar. Então, continuei trabalhando como criança até a adolescência, e durante a adolescência, já quando nos mudamos para a capital, eu comecei a focar em um curso onde eu pudesse trabalhar como eletricista. Assim, o pessoal me pergunta se eu, na minha infância, tive sonho de ser policial, de ser delegado. Eu costumo falar que eu não tive tempo de ter esses sonhos, porque quando a gente trabalha muito na infância,
você começa a diminuir o seu grau de expectativa e automaticamente os seus sonhos também começam a diminuir. Para você, qualquer coisa melhor do que aquela situação onde você se encontra já será uma vitória. E comigo não foi diferente. Então eu tentei correr atrás daquele sonho de se tornar eletricista, fiz um curso na área técnica, numa escola técnica federal, e saí de lá já trabalhando na área. Essa foi a realização do meu primeiro sonho. E como você mesmo falou, foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com concursos. Você era bom aluno, ia para a escola direitinho, seus pais incentivavam os estudos? Os meus pais sempre me incentivaram da seguinte maneira, sempre me cobraram de ir para a escola, mas nunca foram de pedir, estuda, faz suas tarefas de casa, nunca foram desse tipo. Mas eu nunca fui um aluno excepcional, nunca fui o melhor, também nunca fui o pior e muito menos comportado. Realmente eu não era nem um pouco comportado. Às vezes pulava o muro da escola para ir jogar videogame, fliperama. Então, assim, nunca fui excepcional em nada, mas eu sempre fui teimoso. Então, às vezes, professores batiam de frente, você vai reprovar porque você está aprontando isso e aquilo, e quando tinha uma meta, eu conseguia focar nela, custe o que custasse. E assim, nos trancos e barrancos, eu fui fazendo meus estudos, totalmente em escolas públicas, né? Mas eu terminei o ensino médio e saí de lá já com foco, de fazer um curso técnico, e lá dentro desse curso técnico que eu comecei a observar que alguns colegas saíam dali para a vida dos concursos. Quando que você descobriu que você tinha TDAH e como que esse diagnóstico mudou a forma como você enxergava ali os desafios que você tinha, de ansiedade, às vezes de foco, até questões que você citou agora na escola, talvez tinha uma justificativa à época, só que ninguém sabia direito o Naquele motivo, né? tempo era difícil se chegar a um diagnóstico. Mas na minha adolescência foi bastante complicado porque é, a ansiedade era extrema, ultrapassava qualquer senso lógico. Mas para quem não sabe ou não sabia o que era a ansiedade, aquilo era algo normal que você não entendia. A partir do momento que ela chegou no ápice, onde eu tive assim, que correr atrás de médicos por conta própria, já na minha fase adolescente eu era já meio rebelde e tal, então às vezes nem os pais conseguiam assim, dar aquela condição de ajuda. Então eu procurei, e os médicos, inclusive em hospitais particulares, me atendiam lá de forma gratuita. Inclusive um médico da cidade de Palmas que me atendia gratuito várias vezes era o Dr. Mozart. Isso nos anos 2000, 2001, por aí. E ali foi a partir dali que eu descobri esse diagnóstico de TDAH e de ansiedade. O que eu achava que era normal, eu percebi que era longe da normalidade. E aquilo me atrapalhava muito, tanto nos estudos, nas escolas, quanto inclusive na vida social e no cotidiano. Quando você diz ansiedade extrema, além do lógico, pode dar um exemplo, se sente confortável, dar um exemplo que ilustre isso? Às vezes, assim, medos incompreensíveis, né? Assim, você fica com temor de que algo possa acontecer, medos inexplicáveis, sem motivo algum, por circunstâncias não óbvias. E você não conseguia entender por que eu estou me sentindo assim. Não consegui nem entender se aquilo realmente era medo, porque como sentir medo de algo que você não entende? E foi a partir disso que eu acabei descobrindo o meu TDAH, e segundo os médicos, essa ansiedade era uma decorrência do TDAH. Porque como o TDAH me deixava assim, eu esquecia demais, era muito desligado, às vezes eu ia para um ponto de ônibus, esperando uma linha de determinado ônibus, ele passava e eu esquecia de simplesmente mandar ele parar. Então, assim, aí a segunda vez eu ficava prestando atenção, passava de novo e, peraí, passou de novo, e muito desligado. Então, assim, aquilo ia me causando preocupação e aí foi isso que foi gerando ansiedade. Eu só descobri depois de um certo diagnóstico, né? Após isso, fiz o tratamento direitinho e, assim, nunca foi um problema na minha vida profissional. Tanto é que 20 anos trabalhando na área policial, nunca precisei de um único atestado médico.
seja por doenças relacionadas à ansiedade, seja por qualquer tipo de outra doença. Isso mostra a importância de ter um diagnóstico e se cuidar, né? Depois você Exatamente. consegue entregar o seu melhor, o seu potencial. E os concursos? Você viu ali, como eletricista, que outras pessoas estão fazendo provas para a Polícia Militar. Imagino que não tinha referências à época da família, mas conheceu esse mundo, viu que era possível, mas ainda parecia difícil, né? Você trabalhava o dia todo, depois foi fazer faculdade. Como é que foi essa jornada? É aquela coisa, como você trabalha muito desde a infância, você abaixa suas próprias expectativas. Então, assim, eu sempre gostei de tecnologia. Eu acredito que, justamente por ter TDAH, geralmente quem tem TDAH também tem um hiperfoco em algumas coisas, em alguns tipos de hobby. Hoje, se você chegar na minha casa, vai ver um monte de eletrodoméstico, tudo desmontado lá. Eu desmonto tudo, desmonto televisão, e aquilo era um sonho realizado. Só que dentro daquele grupo de estudos ali na escola técnica, eu vi que alguns colegas saíam dali. E eu perguntando, aí, o que aconteceu? Ah, passou na polícia militar. E eu, quando eu olhava para aquelas classes dos policiais, eu achava que era algo muito distante da minha capacidade. Mas eu pensei, peraí, os meus colegas estão aqui, eles estão no mesmo nível que eu, é, alguns estão melhores, outros não podem estar igual, então eu também consigo. E foi a partir dali que eu me imaginei, falei, peraí, eu vou trabalhar no serviço, vou ter estabilidade, vou ganhar bem melhor do que eu ganho aqui, trabalhando como eletricista, então eu vou tentar. Então foi a partir daí, sem nenhuma referência relacionada a parentes policiais, mas foi a partir daí que eu tive vontade de prestar concurso para a área policial. E aí você fez o concurso para Polícia Civil, Exatamente. Para a Polícia agente. Civil e para a Polícia Militar, no mesmo ano. Você passou neles? Como é que foi? Foi assim, comecei a estudar bastante, né? Como eu tinha pouco tempo, eu trabalhava viajando, consertando câmeras de banco por todas as cidades do estado do Tocantins, e como eu tinha levado aquilo como foco, eu comprei aquelas apostilas. Na época, vendiam as apostilas na porta dos bancos, nas ruas, e comprei uma apostila da Polícia Militar que também serviria para a Polícia Civil. E assim, minha vida era estudar. Como eu não tinha muito tempo, eu falei, que tempo que eu vou arrumar para estudar? Eu passei a utilizar todos os pequenos intervalos que eu tinha durante o dia. Se eu saísse da minha casa para ir até a rodoviária pegar ônibus, eu ia estudando. Eu chegava na rodoviária, entrava no ônibus, sentava e abria a apostila e andava de ônibus estudando. Eu percebi que à noite, às vezes, eu não conseguia estudar porque aquela iluminação dos ônibus à noite é muito fraca. Eu parei em um lugar, comprei uma lanterninha e passei a estudar também à noite, enquanto viajava dos ônibus. Eu descia dos ônibus e ia até o banco, às vezes, em vez de eu pegar um mototáxi, porque eu falei, peraí, vou pegar um mototáxi e se eu não pegar, eu economizo dinheiro e vou de pé até o banco e vou lendo ainda. E, assim, a minha capacidade de concentração, quando eu estou com muito foco e muita vontade de fazer algo, me ajuda. Eu abria aquela apostila e ia andando e lendo durante o dia no meio da rua. É lógico que eu não recomendo para ninguém, porque isso chega a ser perigoso, mas eu ia tropeçando e ia estudando. Chegava dentro do ônibus, ou chegava dentro de um banco, às vezes eu ficava assim meio com raiva, porque você avisa que é técnico, que você tem que esperar um gerente atender, e até o gerente atender, você perdeu 3, 4 horas. Passei até a gostar daquilo, porque o gerente falava, daqui a pouco eu vou sentar e ficava 5 horas lá, só estudando. Até ele falou, esqueci e tal. Mas assim, minha jornada de estudo, enquanto eu estava trabalhando de eletricista, viajando, foi dessa maneira. E dessa maneira, quando saem os concursos para Polícia Militar e Polícia Civil, eu consegui passar. É lógico que eu não passei, não fui os melhores, mas passei numa classificação boa. E na época, na Polícia Civil do estado do Tocantins, existia o cargo de agente penitenciário. Naquela época, os policiais civis ainda eram responsáveis por cuidar dos presos. E eu decidi fazer esse concurso. Foi um concurso emergencial, porque tinha tido umas fugas, e fiz esse para a Polícia Militar. E na hora de escolher, a maioria dos meus colegas falou assim, peraí, você é policial militar, andar de farda, bacana, tal, na rua. E eu também achava aquilo maravilhoso. Falei, nossa, deve ser muito legal mesmo. Só que, trabalhando de agente penitenciário lá na Polícia Civil, eu vou ter uma folga maior. Eu sei que eu não vou ter, assim, eu queria mais ação, mas eu vou para lá porque eu vou continuar fazendo os meus bicos de eletricista. Então eu fui, escolhi ficar na Polícia Civil. Inclusive, passou-se alguns anos, houve uma extinção do cargo e uma
mudança, que todo mundo virou agente de polícia, mas fiquei 20 anos na Polícia Civil. Depois de algum tempo, eu entrei no grupo de operações especiais da Polícia Civil do Estado de Tocantins, e lá eu fiquei por mais 7, 6 anos trabalhando nesse grupo. Nesse meio do caminho, você fez uma faculdade de Direito, uma faculdade demorada aí, que durou 10 anos, é uma década. Por que que demorou tanto? Eu quase fui jubilado. Assim, dentro da Polícia Civil, a gente começa a ter contato, né, com os outros cargos, e eu olhava assim para o cargo de delegado de polícia e falava, nossa, será se é algo alcançável? Porque eu trabalhava na Polícia Civil, fazia meus bicos, então era uma correria. Mas assim, se eu conseguir chegar nesse cargo um dia, eu não vou precisar trabalhar tanto. Vou poder me concentrar em um único cargo e ter um subsídio bom. Mas assim, naquela época, 2005, o salário da Polícia Civil, 2005 não, acho que aí já estava perto de 2007 por isso. O salário da Polícia Civil era mil e pouco, R$ 1.000, 1.030 por aí. E eu não conseguia pagar uma faculdade. Foi a partir daí que eu saí lá da minha casa, fui lá na casa da minha mãe, e aí lá num depósitozinho que tinha nos fundos lá, eu cacei aqueles livros que a gente tem que devolver no final do ano do ensino médio, e aí comecei a comer aqueles livros. Comecei a ler aqueles livros todos, e assim, estudando aqueles livros, aí eu consegui uma aprovação no curso de Direito na Universidade Federal do Estado. Foi assim, uma das conquistas que eu mais... é uma das melhores para mim, porque foi assim, estudar pelos aqueles livros. Na época, na universidade não tinha curso de medicina ainda, era o concurso mais concorrido. E eu era o único aluno da minha sala que tinha sido egresso de uma escola pública. Então, assim, eu passei e aí foi uma outra batalha, né? Porque trabalhando na polícia, fazendo bico e agora fazendo faculdade, aí complicou minha vida. E eu já estava com a minha esposa, minha filhinha já estava com 2 anos de idade, pagava aluguel. Foi batalha. As universidades federais ainda costumavam ter aquelas greves, e como eu estava no grupo de operações especiais, foi logo numa época que surgiu um evento no Brasil chamado Cangaço Novo, onde estava havendo muitos assaltos, então tinha muitas operações. E as operações só apareciam no dia das provas. Então aquilo foi me atrasando, me atrasando. Eu fui conseguir formar em 2018. Entrei em 2008, me formei em 2018, peguei meu diploma em 2019. Os trancos e barrancos, dificuldade, terminou a Demais. faculdade e aí começou a estudar para concurso de delegado. Mas quando eu pensei assim, agora eu estou formado, vou começar a correr atrás, eu já sabia que seria tudo diferente. Eu sabia que aquele degrau seria bem mais complicado. Em 2014, antes mesmo de eu de eu terminar a faculdade, eu falei, eu vou experimentar para ver como é sentir na pele o que é fazer um concurso para delegado. Fiz o concurso no estado do Tocantins e, nossa, foi uma derrota espetacular, nem muito longe, distante demais. E aí eu fui avaliando aquela situação, mas eu fiquei assim, foi tão ruim, eu fui tão ruim que eu nem pensei assim, eu acho que eu deixei o meu sonho um pouco de lado. Mas aí depois que eu me formei, eu falei, fiquei aqui 10 anos. Então eu não posso pegar esses 10 anos e jogar no lixo. Eu não gosto de advogar, apesar de eu admirar muito a profissão, não é para mim. E foi aí que eu falei, pensei, eu vou ter que pedir, eu vou precisar de uma ajuda técnica, porque eu perdia muito tempo, eu não tinha técnica de estudo. E a partir disso aí, pesquisando na internet, eu consegui ver uns vídeos do GRAM, e foi a partir daí que eu comecei a estudar pelo GRAM. E aí eu aprendi técnicas, aprendi a me organizar, e eu comecei a sentir uma diferença, comecei a evoluir. E com essa evolução, eu fui fazer um concurso público no estado do Pará, e lá eu bati na trave. Cheguei lá, bati na trave, faltando um ponto, algo que eu morria de medo de acontecer comigo. Eu sempre pensei, se eu tiver que reprovar, que seja longe, ou então que eu passe de uma vez, que eu nunca fique por um ponto só. E cheguei lá, fiquei por meio ponto. Mas o concurso é rodeado de polêmicas, e aí muitas questões soltaram o gabarito definitivo, depois soltaram o gabarito definitivo do definitivo, e aí eu recorri, ganhei o liminar, mas é daquele jeito. Se você está num emprego há muitos anos, ganhando relativamente bem, que eu já estava assim, já quase no final da classe,
entre ficar ali e assumir um outro concurso através de uma liminar é muito arriscado. E eu fiquei no Tocantins, não confiei naquela judicialização e continuei estudando. Continuei estudando e em 2022 abriu dois concursos para delegado do estado de Roraima e para delegado do estado do Goiás. Diferença de poucos dias a prova de um para o outro. Eu já não estava muito confiante nesse concurso, mas vinha estudando e eu vinha observando um certo crescimento. E em Roraima, eu gostei muito da prova. Eu tirei 83 na prova objetiva e 91 na prova discursiva. Inclusive, essa prova discursiva, assim, eu fui muito bem nela e foi um gabarito que eu ganhei do grão no dia anterior. Eu estava assistindo o YouTube ali e aí aqueles vídeos gratuitos que aquelas aulas ao vivo, que vocês fazem nas vésperas, um professor do GRAM deu a peça exatamente do jeito que ela saiu. E aí eu nem tinha estudado aquela peça em si, aquelas circunstâncias, mas eu gravei aquilo no outro dia com a mente fresca por ter assistido aquele vídeo, caiu exatamente aquela peça. E aquilo ali jogou minha nota lá para cima. Mas, assim, vida de concurseiro não é fácil, né? Lá em Roraima, fui fazer os meus exames médicos e fui reprovado por um erro material inexplicável. Colocaram nem lembro, mas foi um diagnóstico que não existia nos meus exames médicos e tal. E os mesmos exames que eu apresentei em Roraima foram os mesmos que eu apresentei no Goiás. Para mim não gastar dinheiro, eu pedi duas vias, né, dos mesmos exames. E lá fui reprovado. Eu entrei na justiça e ganhei eliminar na mesma hora, praticamente 2 horas depois da repetição, minha eliminar já estava pronta, mas já estava assumindo no estado do Goiás e aí desisti. Não quis mais quebrar a cabeça, até porque a cada viagem do meu estado para o meu estado, que inclusive o meu estado natal, Roraima, mas é 4, 5 mil reais. Aí não tem jeito. E tive uma excelente notícia logo após que eu tinha passado no estado de Goiás para delegado, e logo o estado do Goiás foi rápido, com academia, um curso muito organizado, e ali foi uma maravilha. E o meu sonho realizado no momento da nomeação. O momento da nomeação, para mim, foi o momento mais feliz da minha vida, porque nós, assim, nessa vida de concurseiro, para você chegar até o final, são muitas batalhas, né? São muitas aprovações. Então, meio que a gente fica até perdido, não sabe quando comemorar. Porque às vezes você comemora e numa prova objetiva, cai na discursiva. Comemora na discursiva, cai na exame médico, cai no TAF. Então, são muitas comemorações para chegar até o final. Mas graças a Deus chegou, né? Com muita dedicação, muito estudo, e é isso aí. A minha vida até aqui, a história foi essa. Você já está trabalhando como delegado? Tô sim, tô trabalhando já há 10 meses, tô numa cidade ótima, excelente. Tô responsável por uma cidade que tem cerca de 32 mil habitantes, 35 por aí. É muito trabalho, muito, mas muito trabalho mesmo. Mas assim, tenho as condições, excelentes profissionais. Eu tive muita sorte de pegar uma equipe excelente e trabalhando praticamente 24 horas por dia. E sua filha está orgulhosa do papai aí, que hoje é Ah, uma autoridade? são os meus maiores orgulhos, né? Assim, como eu falei, meus pais nunca me cobraram estudo. E eu nunca cobrei estudo dos meus filhos, mas nunca precisou porque eles viram minha batalha, eles acompanharam minha batalha. Hoje minha filha está estudando numa universidade de medicina pública, ele prestou vestibular, passou e está lá estudando. Meu filho acabou de ganhar uma bolsa semana passada num dos melhores colégios particulares, foi fazer uma prova lá, ficou em segundo lugar. Então, assim, eu nunca precisei porque eles viam a minha batalha de estudos e levaram aquilo do coração deles, né? Nunca precisou que eu exigisse. Apesar de que eles falam que basta eu olhar para eles, não preciso pedir nada, que eles já entendem. O olhar firme aí agora de um delegado certamente tem seu impacto. E, Vitor, se você pudesse voltar no tempo, o que que você diria pro seu eu aí de 8 anos que estava trabalhando ali, antes ali entregando pão, vendendo pão, ali no Aquilo estado de foi, Roraima? na verdade, foi no estado do Tocantins. Eu nasci no estado de Roraima, mas saí de lá com 1 ano de idade.
Aí vim para Sim. Goiás e fui para Tocantins com 4 anos de idade. Então foi na cidade de Cristalândia, uma cidade que é a cidade do meu coração, gosto muito. Mas assim, eu diria, faça tudo o que você tiver que fazer. Se eu tivesse que fazer aquilo, eu faria tudo de novo. Foi um aprendizado, né? A gente aprende a ser humilde, aprende a dar valor no trabalho. Eu sei que a época era diferente, hoje é diferente. Inclusive, eu não aconselho o trabalho infantil para ninguém, mas naquela época era muito normal. Eu sempre tive uma boa criação, meus pais me criaram bem, sempre fui bem amado, trabalhava porque era necessário, né, para me ajudar dentro de casa, e aquilo não me afetou, aquilo me ajudou a ser quem eu sou hoje. E qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Os Vítors pelo Brasil, homens e mulheres ali que não vêm não largaram com talvez as melhores condições, mas têm muita garra, querem melhorar de vida, estão passando por dificuldades, desafios, contratempos. Qual conselho você daria para eles não desistirem, para eles serem imparáveis? Resiliência, né? Você tem que se adaptar às situações que se encontra. Não adianta eu vir aqui e querer contar uma história triste, porque sempre tem um cara com uma história pior do que a minha do meu lado, um cara que batalhou mais, um cara que nasceu em circunstâncias bem piores, às vezes sem um pai, sem uma mãe. Só que você consegue se adaptar a qualquer tipo de situação. É por isso que eu falo, tem que resistir, tem que se adaptar, porque se você esquecer o sonho, não adianta, você não vai para frente. Se você sonhar e você focar, você consegue chegar lá, né? Tem que se preparar de qualquer maneira. E outra coisa que eu sempre preguei para mim, que eu indico que as pessoas sejam muito honestas com elas mesmas, principalmente para aqueles que estão estudando. Nunca ache que você esteja sabendo de alguma coisa, nunca ache que você já está bom. Então sempre coloque sempre sua graduação por baixo, para quando você chegar na hora da prova, você está por cima, entendeu? No mais é isso, força, resiliência e honestidade consigo mesmo. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns aí mais uma vez Eu que pelo agradeço. sucesso, pela determinação. Sempre uma honra para a gente olhar nos olhos aí de ex-alunos que alcançaram o sonho e fiquei muito feliz aqui em escutar a sua história. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite e muito obrigado pelo espaço, por mostrar a minha história, compartilhar ela. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. E também nos acompanhe no Spotify, se preferir. Você pode escutar essas conversas onde e quando estiver, sempre para te ajudar a não desistir, a ser imparável. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.